Imagine que amanhã naves alienígenas surjam sobre as principais capitais do mundo. Não apenas Washington ou Pequim, mas sobre todas ao mesmo tempo, incluindo o Palácio do Planalto ou a Casa Rosada. A primeira pergunta não seria: será que eles vêm em paz? Seria, na verdade, quem vai falar pela humanidade? Ou quem fala com eles primeiro? Com toda certeza, os Estados Unidos diriam que essa é uma questão de segurança nacional e iam fazer de tudo para serem os primeiros a falar com os representantes alienígenas. Mas você duvida que a China ou a Rússia também não iam tentar ser os primeiros? Será que a ONU ia ser levada em conta pelas principais potências mundiais para coordenar o primeiro contato? E enquanto isso, os alienígenas estariam comendo pipoca, assistindo a humanidade brigar entre si, antes mesmo de estabelecer comunicação, como quem assiste a uma série de suspense na Netflix. Enquanto isso, os alienígenas estariam comendo pipoca, assistindo a humanidade brigar entre si, antes mesmo de estabelecerem comunicação, como quem assiste a uma série de suspense na Netflix. Nos filmes anteriores desta série, sobre o filme Dia D, de Steven Spielberg, que estreia em breve, eu explorei como o primeiro contato destruiria a economia global e transformaria as religiões. Eu vou deixar os links desses vídeos na descrição para você assistir depois. Hoje vamos falar sobre o terceiro pilar que entraria em colapso: a política internacional. Porque se tem uma coisa que a história humana nos ensina, é que sempre que surge uma nova fonte de poder, os governos entram em conflito para controlá-la. E contato com uma civilização tecnologicamente superior seria a maior fonte de poder que a humanidade já viu. Ouso dizer que o primeiro contato não seria o momento em que a humanidade se uniria. Seria o momento em que descobriríamos o quão fragmentados realmente nós somos. Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Antes do vídeo começar de verdade, faz o carinho de deixar o like e se inscrever no canal para me ajudar. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas no canal e isso não é nada bom para mim. Na descrição tem vários links totalmente seguros de produtos para você comprar no site da Amazon e ajudar o canal ainda mais. Tem, por exemplo, o link que te leva para conhecer o Kindle, leitor de livros digitais da Amazon. Tem a versão preto e branco e tem a versão colorida. Ambas são maravilhosas e a economia que você faz ao comprar livros digitais, além de ajudar a salvar a natureza, faz você economizar um bom dinheiro no final do ano. Na descrição tem também os links dos meus romances de ficção científica lançados pela editora Flive. E tem também um link para o meu novo livro, O Garoto que Não Sabia Parar, que está escrito no Prêmio Kindle Vozes Negras 2026. A história fala de perseverança, resiliência e esperança e custa apenas R$ 9,99 na Amazon. Eu acho que você vai gostar. Sem mais demora, vem que eu te conto! Só lembrando antes de começar o vídeo, esses cenários especulativos só servem caso o primeiro contato seja com uma civilização pacífica. Se for com uma civilização que venha para nos destruir, aí as coisas ficam bastante diferentes. Não tem nem como eu prever como seria. Mas vamos lá. Imagina a cena de um alienígena saindo da nave de frente para centenas de jornalistas, militares armados e pessoas curiosas, pessoas civis mesmo. Todo mundo ansioso para ouvir as primeiras palavras do ET e ele diz: "Me levem ao seu líder." Deixando um pouco de lado o problema sobre em qual idioma os alienígenas iriam se comunicar, a primeira crise política do primeiro contato seria imediata. Quem tem autoridade para representar a espécie humana? Quem seria o líder da espécie humana? Atualmente não existe nenhuma instituição com mandato para falar em nome de toda a humanidade. A ONU é a mais próxima, mas ela não é um governo mundial. É uma organização de estados soberanos que frequentemente discordam uns dos outros e alguns são tão poderosos que desconsideram as decisões da ONU e ela não tem força alguma para, por assim dizer, disciplinar essas nações superpoderosas que desobedecem às suas regras. Então, se alienígenas pousassem amanhã e dissessem: "Leve-nos ao seu líder", quem seria esse líder? O presidente dos Estados Unidos poderia reivindicar a legitimidade por liderar a maior potência militar e econômica do planeta. Mas a China, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas,
poderia argumentar que representa mais seres humanos do que qualquer outro país. A Índia faria o mesmo argumento, embora eu acho que nem os Estados Unidos nem a China iriam levar a Índia muito a sério. A União Europeia, como bloco, poderia reivindicar representação democrática mais ampla. Porém, a Rússia dificilmente aceitaria ser excluída. Países do sul global diriam que as potências do norte não têm direito de monopolizar contato, e talvez os BRICS também tentassem alguma coisa, em muito por terem ao seu lado tanto a China como a Rússia. E isso é assumindo que os alienígenas pousassem em um território de grandes potências. Mas e se pousassem em Ruanda, em Bangladesh, em um país pequeno sem peso geopolítico, como talvez Fiji? A história nos dá uma pista do que aconteceria. Quando europeus chegaram às Américas, não perguntaram quem fala pelos povos nativos. Eles negociaram com quem estava mais próximo a eles, jogaram grupos uns contra os outros e eventualmente impuseram seus próprios termos. Se os alienígenas fizerem o mesmo, países vão competir para serem os intermediários escolhidos por eles. Porque quem controla a comunicação com os alienígenas controla o acesso à tecnologia, o acesso à informação e poder que vem desse primeiro contato. O filme A Chegada, de Denis Villeneuve, explora exatamente isso. 12 naves alienígenas pousam em 12 locais diferentes ao redor do mundo. Cada país tenta decifrar a linguagem alienígena independentemente. No início, há cooperação, mas conforme a tensão aumenta e países começam a interpretar as mensagens alienígenas de formas diferentes, a cooperação se desintegra. A China e a Rússia cortam comunicação e militares pressionam por ação unilateral. E a mensagem central do filme é: se não conseguimos nos comunicar entre nós, como vamos nos comunicar com alienígenas? E essa pergunta é ainda mais importante agora com os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, sendo que o conflito da Rússia contra a Ucrânia nem terminou ainda. Em teoria, o primeiro contato poderia ser o momento em que a ONU finalmente se torna o que foi criada para ser, um governo global funcional. Entretanto, na prática, as coisas não são tão simples. O Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes com poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Qualquer um deles pode bloquear qualquer resolução da ONU a qualquer instante. Então, imagine uma proposta. A humanidade deve compartilhar toda a tecnologia alienígena obtida através de um consórcio internacional supervisionado pela ONU. Legal, né? Todo mundo iria se beneficiar igualmente de toda a tecnologia fornecida pelos alienígenas. Porém, provavelmente os Estados Unidos vetariam porque não querem perder vantagem militar. A China vetaria pelos mesmos motivos e o Putin vetaria por princípio mesmo. A estrutura da ONU foi criada para refletir o equilíbrio de poder pós-Segunda Guerra Mundial, mas atualmente esse equilíbrio já não reflete a realidade e no contexto de primeiro contato seria completamente inadequado. Países como Brasil, Índia, África do Sul, Nigéria, Indonésia e dezenas de outros países com populações enormes não têm poder de veto. Será que eles aceitariam que apenas os 5 países tradicionais tomem decisões em nome de toda a humanidade? Provavelmente não. E se os alienígenas pousassem em um país que nem é membro do Conselho de Segurança? Será que esse país não teria liberdade para exigir reforma institucional completa nos estatutos da ONU como condição para cooperar? O cenário otimista é que a pressão externa de uma ameaça ou oportunidade alienígena force uma reforma institucional rápida. A ONU poderia ser reestruturada com representação mais equitativa. Poderia ganhar autoridade real para coordenar respostas globais. Mas a história sugere que instituições poderosas não abrem mão do seu poder de maneira voluntária. Eu não vejo os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Reino Unido ou a França
abrirem mão do seu poder de veto de forma pacífica. Uma reforma viria apenas depois de uma crise muito grave. Mas imagine se um país realizasse o primeiro contato. Será que poderíamos confiar em qualquer coisa que eles resolvessem divulgar? Ou será que eles não iriam esconder do resto do mundo alguma informação? Uma resposta curta e direta. Não temos nenhuma base para acreditar plenamente em qualquer coisa que for dita. Explicando isso pela teoria dos jogos, países são jogadores que tomam decisões estratégicas buscando maximizar seus próprios interesses. Se um único país fizer o primeiro contato alienígena, ele terá uma informação extremamente valiosa. Nesse cenário, surge um jogo de informação assimétrica, no qual apenas um jogador conhece todos os fatos. Divulgar tudo pode significar perder vantagem científica, tecnológica ou militar. Já esconder parte das informações pode aumentar seu poder global. Como os outros países sabem que esse incentivo existe, eles não têm motivo racional para confiar totalmente no que for divulgado. Assim, pela lógica da teoria dos jogos, mesmo que o país seja honesto e esteja dizendo a verdade, a estrutura do jogo cria desconfiança inevitável, porque todos os jogadores sabem que mentir ou omitir informações pode ser uma estratégia racional. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética esconderam avanços tecnológicos uns dos outros, mesmo quando esses avanços poderiam beneficiar toda a humanidade. Armas nucleares, tecnologia espacial, criptografia, tudo era secreto. Não há razão para acreditar que seria diferente com informações passadas por alienígenas. Se os Estados Unidos obtivessem acesso, por exemplo, a um sistema de propulsão alienígena, será que eles iam querer compartilhar com a China? Claro que não. Eles estudariam em segredo, tentariam replicar e usariam como vantagem estratégica contra a China. O contrário também é verdadeiro. Se a China conseguisse acessar tecnologia médica alienígena que cura o câncer, será que iria compartilhar com os Estados Unidos? Talvez, mas com certeza só depois de garantir vantagem competitiva. Na verdade, cooperação internacional funciona apenas quando há confiança mútua, e atualmente não há nenhuma confiança. E com a divisão e polarização dos países em direita, esquerda, extrema-direita e mais um monte de outras divisões, até mesmo os próprios países podem se dividir internamente. E esse problema da polarização não é uma coisa apenas do Brasil, é um fenômeno que acontece também nos Estados Unidos e em vários outros países pelo mundo. Os Estados Unidos e a China estão em competição aberta por hegemonia global. A Rússia e o Ocidente estão em conflito desde 2014. A Índia e o Paquistão têm armas nucleares apontadas uns para os outros. Mas todos esses países enfrentam também questões internas que podem até levar a uma guerra civil. O primeiro contato não resolveria essas tensões, provavelmente as intensificaria ainda mais. No romance O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke, os alienígenas resolvem esse problema de forma direta. Eles simplesmente impõem a paz, eles obrigam que toda a humanidade fique em paz. Eles acabam com as guerras por decreto, desarmam as nações e eliminam todas as fronteiras entre os países. Eu lembro quando eu e minha irmã estávamos brigando e a minha mãe simplesmente dava uma surra em nós dois e obrigava a gente a se abraçar e se perdoar na mesma hora. E se ela percebesse depois que a gente ainda estava com raiva, um pouquinho depois dela ter resolvido o problema, se ela percebesse isso, era outra surra. Então, o mais tranquilo, o mais fácil, o mais simples e menos doloroso era simplesmente perdoar de verdade na primeira surra. São outros tempos, é claro. Hoje os pais não devem resolver os conflitos dessa forma. Mas os alienígenas em O Fim da Infância fizeram exatamente assim. A humanidade não teve escolha. Aceita a paz ou é forçada a aceitar. É uma solução autoritária, mas Arthur C. Clarke sugere que talvez seja a única que funcione.
Porque se deixarmos a cargo dos governos, eles nunca vão cooperar voluntariamente. Agora, se tem uma coisa que os governos fazem bem, é transformar qualquer descoberta em arma. Imagine que alienígenas compartilham tecnologia de fusão nuclear limpa. Em teoria, isso resolveria a crise energética global. Mas na prática, militares ao redor do mundo estariam estudando como transformar isso em bombas mais poderosas. Imagine que alienígenas compartilham tecnologia de manipulação genética avançada. Em teoria, isso vai eliminar todas as doenças. Mas na prática, programas de armas biológicas estariam tentando criar supersoldados ou vírus direcionados. Qualquer tecnologia suficientemente avançada pode ser militarizada. E seria militarizada com certeza. Porque não seria apenas sobre quem tem mais ogivas nucleares, seria sobre quem consegue replicar tecnologia alienígena primeiro. Seria sobre quem consegue decifrar a comunicação alienígena. Quem consegue estabelecer aliança ou contrato comercial com os alienígenas antes que os demais. E isso seria insustentável, porque, diferente da corrida nuclear, onde eventualmente ambos os lados alcançaram paridade e estabilidade através de destruição mútua assegurada, numa corrida tecnológica alienígena não há um teto previsto. Se um lado obtiver vantagem decisiva, o outro vai se tornar obsoleto. E os países não aceitam a obsolescência. Quer dizer, talvez o Brasil ou a Índia até aceitem, mas os Estados Unidos e a China certamente não vão aceitar. Eles vão escalar, arriscar e, eventualmente, alguém com certeza vai fazer algo catastrófico e acabar metendo os pés pelas mãos, como diz o ditado. No primeiro vídeo dessa série, falando sobre o fim da economia, eu falei que depois de algum tempo, provavelmente a humanidade iria se unir em um único governo global em resposta ao surgimento de uma civilização alienígena. A ideia de um governo mundial único é antiga. Filósofos iluministas propuseram isso já em 1700 e poucos, 1800 e poucos. A ONU foi uma tentativa parcial, mas nunca funcionou de verdade. Mas será que o primeiro contato poderia finalmente forçar isso a acontecer? No cenário otimista, a presença de uma civilização alienígena superior faz a humanidade perceber que nossas divisões são insignificantes. Somos todos humanos, compartilhamos o mesmo planeta, temos mais em comum do que diferenças. Então, criamos um governo planetário. Não um império, mas uma federação democrática onde todos os países têm voz. Tomamos decisões coletivas sobre como interagir com alienígenas, como distribuir tecnologia, como garantir que benefícios sejam compartilhados igualmente entre todos os países. É uma visão bonita, mas improvável. Pelo menos nos primeiros momentos, pode-se dizer que ela é até impossível. No cenário mais realista, os países mais poderosos vão resistir a qualquer diluição da sua soberania. E os países pequenos e com menos protagonismo vão desconfiar que esse governo mundial seria apenas imperialismo com outro nome. Talvez surja um tratado global como resultado de uma reunião com os representantes de todos os governos do mundo. Algo como Acordo de Brasília sobre Cooperação Interplanetária. Todos os países vão assinar, porém os países mais poderosos vão ignorar os termos desse acordo sempre que isso for vantajoso, a menos que exista uma punição real e efetiva contra quem fizer isso. Ou talvez surja uma coalizão. Alguns países decidem cooperar totalmente, outros ficam de fora e o mundo se divide entre alinhados e não alinhados, como durante a Guerra Fria. No cenário pessimista, essas tentativas de criar um governo mundial vão falhar. Os países vão entrar em conflito aberto por acesso aos alienígenas. E os alienígenas, vendo isso, decidem que a humanidade não está pronta para fazer parte de uma comunidade interestelar. E vão embora. Ou pior, intervêm. E a intervenção não seria para o nosso benefício. Existe ainda um cenário mais sombrio. Um país pode decidir que a melhor estratégia não é cooperar com a humanidade, mas se alinhar diretamente com os alienígenas. Em troca de acesso privilegiado à tecnologia,
proteção ou poder militar, esse governo poderia aceitar atuar como intermediário ou até subordinado da civilização visitante. Para os demais países, isso seria visto como traição. Mas do ponto de vista estratégico, a aposta seria simples. Como os alienígenas eles são inevitavelmente superiores, é melhor estar ao lado deles do que enfrentá-los. Nesse caso, o primeiro contato não uniria a humanidade. Ele aprofundaria ainda mais as nossas divisões. Nos últimos 3 vídeos dessa série, exploramos os 3 pilares que entrariam em colapso com o primeiro contato: a economia, a religião e agora a política. E o padrão é claro: nossas instituições não foram feitas para lidar com algo dessa magnitude. A economia global é baseada em escassez e competição. O primeiro contato iria destruir as duas coisas. As religiões são baseadas na centralidade humana. O primeiro contato questionaria exatamente isso. A política internacional é baseada em soberania e competição entre estados, e o primeiro contato exigiria cooperação que nunca alcançamos. Em minha opinião, o primeiro contato não seria o momento em que a humanidade se une, seria o momento em que todas as nossas divisões, contradições e falhas ficariam ainda mais expostas. E a pergunta que fica é: conseguiríamos superar isso? Ou provaríamos para os alienígenas que não somos dignos de fazer parte de algo maior? Agora eu quero saber de você. Você acha que a humanidade conseguiria se unir diante de uma civilização alienígena? Ou a gente iria entrar em colapso político antes mesmo de estabelecer uma comunicação? Deixa nos comentários, pois eu vou gostar muito de ler a sua opinião. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Então não vá embora sem deixar o like e sem se inscrever no canal, pois isso mostra para o YouTube que o Te Conto é relevante e ele mostra o vídeo para mais pessoas. Dá uma olhadinha na descrição, pois tem vários links totalmente seguros de produtos para você comprar no site da Amazon. Quando você compra qualquer coisa pelo meu link, você me ajuda a receber uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Se você acessa o site da Amazon por meio do meu link do livro O Fim da Infância e compra um carregador de notebook, eu ganho a comissão da venda do carregador do notebook sem você pagar nada mais por isso. O YouTube vai dar sugestões de outros vídeos para você assistir na sequência, e inclusive tem dossiês sobre Isaac Asimov, Frankenstein, Darth Vader e vários outros. E vai ser muito bom ver que você ficou um pouco mais por aqui. E lembre-se, talvez o maior obstáculo para o primeiro contato não seja os alienígenas, somos nós mesmos. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, faz qualquer coisa, só não me deixa no vácuo. Se não gostou, manda para o espaço e vem que eu te conto.